Glória a Deus. Amém. Felizes estamos por estar na presença do Senhor. A gente estava vendo aqui as imagens, do culto de domingo, onde Deus nos abençoou de uma forma tremenda e que o Senhor possa visitar a tua vida nessa noite. Que o Senhor possa também visitar o teu coração no culto desta noite. Que você possa permitir que o Espírito Santo fale com você. No mais simples, no mais profundo. Porque só Ele conhece o coração do homem. Só Deus conhece a nossa vida. Queridos, abram comigo em Salmos 103. Convidar a igreja a se colocar em pé. Um salmo de Davi. Salmo 103, do 1 ao verso 5, diz bem assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição. É Ele que te coroa de benignidade. É Ele que te coroa de misericórdia. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Feche os teus olhos, leva o teu pensamento até o trono de Deus. Pai amado, Pai santo, Pai celeste, nós estamos diante da tua presença, diante da tua graça, diante do teu amor, Pai. Pedimos, Senhor, desde este momento que o Senhor possa passear no nosso meio, Pai, falar as nossas vidas, tocar nos nossos corações. O Senhor tem liberdade neste culto, o Senhor tem liberdade em cada vida aqui, Senhor. Pai, nós nos achegamos a Ti, arrependido pelos nossos erros, nossos pecados que nos afastam de Ti, Senhor. Perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos, Senhor. E mais que isso, nos renova, nos fortalece, ó Pai, nos enche da Tua glória, Senhor. O Senhor que é um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus que olha para os seus, Pai. Olha para a Tua igreja nesta noite. Que tudo quanto seja feito aqui, seja feito para a honra, para a glória do Teu nome, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém. A igreja diz? Amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a adorarem ao Filho de Deus, que vive e reina para sempre, amém? Do reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Espírito me revela
curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 igual não há. Aleluias, nós adoramos o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, vive e reina para sempre. Amém. Aplauda o Senhor e pode se assentar, irmãos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Use esse momento de adoração para entronizar o nome do Senhor, adorá-lo, dizê-lo o quanto você o ama, dizer o quanto Ele é grande e poderoso.
o quanto Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Senhor. Encontre aqui, Senhor, corações sedentos, como terra seca, Senhor. Vem com a Tua chuva de glória neste lugar, neste momento, Senhor. Toma o Teu lugar de honra, Senhor. Seja exaltado, seja engrandecido, Senhor, das nossas vidas. Deus, nós chamamos de todo o nosso coração. Nós suplicamos pela Tua presença, pelo Teu sopro do Santo Espírito. Vem, Senhor, vem, invade este lugar, invade os corações com a Tua doce presença, Senhor. Seja adorado, Jesus. Desejável, tu que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor.
tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espelho o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espelho o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espelho o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espelho o dia em que a alegria enfim será completa. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, Pai. Ainda em adoração, Senhor, como já declaramos o quanto o Senhor é maravilhoso, é admirável, é glorioso. Estamos aqui com o nosso coração quebrantado, o nosso coração humilde, para pedir que o Senhor derrame sobre nós a sua chuva, que o Senhor derrame a sua chuva de glória, derrame tua glória, ó Pai. Como já falamos anteriormente, desejamos a tua volta, Senhor, desejamos ver a tua face, queremos ver a tua face, queremos mais e mais de ti, ó Pai. Derrama em nós a tua glória, derrama em nós o teu Espírito, que nós podemos ver a tua paz, ó Senhor, em nome de Jesus. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais. Jesus, vive.
chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. E como chuva descerá. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. E se pedirmos, Jesus virá. E como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. E como chuva descerá. E faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Vamos pela chuva. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu, aleluia, Senhor. Sabemos que aquela cruz era o nosso lugar certo. Éramos para estar naquela cruz, mas pelo seu amor, ó Pai, o seu amor que deu o seu único filho para estar no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. O amor de Deus foi imenso, que Ele deu o seu único filho em nosso lugar. E hoje podemos nos sentar à mesa, podemos dizer que somos chamados de filhos e que somos filhos. Filho amado, somos filhos do Senhor. Aleluia, Pai.
cruz era o meu lugar. Os cravos eram em minhas mãos. O castigo estava sobre mim. Eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso
se ouvir o brado, está consumado. Foi naquela cruz que Ele te deu livre acesso para estar aqui nessa noite, para falar com Ele nesse momento, para abrir seu coração. Você foi comprado com preço de sangue, sangue do Filho de Deus, Cordeiro, que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, que em breve voltará para nos buscar. Maranata, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Santo, Santo, Santo. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez naquela cruz. Obrigada por nos permitir clamarmos pela Tua presença. Obrigada pelo livre acesso. Obrigada por nos receber como filhos. E mesmo sem valor algum, mesmo cheio de pecados, ainda assim o Senhor nos abraça de volta, às vezes como filho pródigo, cheio de manchas, cheio de incredulidade. E ainda assim o Senhor nos recebe com braços de amor. Você foi comprado com preço de sangue. Que nada te impeça de clamar pelo Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Clame pela chuva do Senhor na sua vida, na sua casa. Se você entrou aqui como uma terra seca hoje, peça ao Senhor nesse momento que você não aceita sair daqui como terra seca. Receba a chuva do Senhor. Receba a chuva do Senhor. Chuva de glória, chuva de poder, chuva de presença de um Pai que não desampara. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Jesus. Seja louvado e engrandecido, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Aplauda ao Senhor e você pode se assentar. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? As crianças podem vir até a frente para nós orarmos por elas. Estarão agora sendo ministradas. Dá tempo ainda. Se tiver adulto que quiser vir também, vai lá. Amém, queridos? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar essas crianças. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esse momento de louvor na sua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo que tem conduzido a igreja em adoração e sentir, ó Pai, a presença do Senhor. Essa maravilhosa presença. Nesse momento, como igreja do Senhor, apresentamos os pequeninos diante de ti, Pai. Inspire, unge, derrame da tua graça sobre as professoras, Pai, que elas sejam agora um instrumento de Deus na vida dessas crianças. E cada semente ali plantada possa germinar com o passar do tempo. Guarda essas crianças por onde elas passarem. Só seus pais, seus avós, na escola, a trajetória de vida delas, que elas sejam, ó Pai, bem-aventuradas, porque elas têm o Senhor como Deus da sua vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podem ir, Deus abençoe. Glória a Deus. Você que pode, abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao 9. Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9. Glória a Deus. Ontem nós estivemos ali na congregação do Gramadão. Foi um culto maravilhoso. O presbítero Osni Campos pregou a palavra ali. E eu já tinha preparado essa mensagem ontem lá pelas 15 horas. E praticamente ele pregou o que eu irei pregar aqui. Então eu vejo como uma confirmação de Deus, não é? Gostoso para o pregador, irmão, quando você tem essas confirmações, porque você vem sabendo que é o Espírito Santo mesmo que fala. Amém, queridos? Então que você me dê aí 20 minutos da sua atenção, mas que
você possa absorver através do Espírito Santo a palavra e que você possa sair daqui cheio dessa palavra e com uma direção de Deus para a sua vida. Amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, vai da divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra, amém, queridos? Somente a palavra. Então, se eu apenas lesse o texto aqui, já seria o suficiente, não é? Para que você fosse embora abençoado. Mas nós também precisamos explanar a palavra para que você absorva ela e que você possa, ao ir embora, também praticar a partir de amanhã ou a partir de hoje mesmo. Tenha a certeza que foi Deus que te trouxe aqui. Amém? Não é mais um culto, não é apenas mais uma reunião. É o lugar em que nós adoramos a Deus e Ele nos responde através do seu Espírito Santo. Amém? Jó, capítulo 14, versículo 7. Pois há esperança para a árvore que, mesmo cortada, brotará outra vez, e não cessarão os seus renovos. Ainda que a sua raiz envelheça na terra, o seu tronco morra no solo, com o cheiro das águas, brotará e produzirá ramos como a planta. Amém, queridos? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Oração nunca é demais, não é? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na sua casa. Fale conosco nessa noite, Pai, mais uma vez. Fale no nosso interior, Deus. Traga aquilo que o Senhor quer de nós e para nós. Que o cansaço, a desatenção, tudo aquilo que quer roubar a tua palavra do nosso espírito seja repreendido agora. E que a inspiração do Senhor, a luz de Deus, brilhe sobre o meu coração e sobre o coração da igreja. E que a tua palavra venha para edificar, consolar, exortar, mas também para trazer vida. Fale conosco, Espírito Santo. Nós precisamos de ti. Nós não temos outro caminho, outra saída que não seja o teu Espírito, a tua presença, a tua graça. Ela é tudo o que nós temos. Faz como o Senhor fez com Moisés. Nos esconda na fenda da rocha. Nos esconda debaixo das suas asas nessa noite. Nos aninha debaixo da sua presença protetora. E que enquanto estivermos aqui, o Senhor cuide dos nossos lá fora. Visite as casas, os lares, os enfermos, os que estão acamados, que desejam tanto poder estar aqui, mas não podem. Que o Senhor também possa visitá-los. Aqueles que vão assistir esse vídeo depois, que eles sejam tocados pelo teu Espírito, pela sua palavra. Nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração é essa: não desista, ainda há um caminho de volta. Não desista, ainda há um caminho de volta. Quem dirige aqui? Carro, moto, bicicleta? Levanta a mãozinha assim. Quem já perdeu o caminho numa das suas andanças por aí? Hein? O GPS marcou uma coisa, você fez outra. Ou o GPS marcou um caminho que não tinha nada a ver e você se perdeu. E parece que quando a gente se perde, vai dando aquele gelo, porque você está mais longe de onde você saiu, mais perto de onde você não sabe, e o copiloto está sempre ali. Quem tem um copiloto aí? Não levanta a mão não, tá? Não fica bravo. Quanto mais longe nós vamos no caminho em que se perdemos, mais ficamos ansiosos para voltar no caminho que seria o certo. Pensamos no combustível, no tempo, no dia que vai escurecendo, no horário em que vamos nos atrasar do nosso destino. É muito difícil quando nos perdemos. E isso acontece sempre, não só nas viagens da nossa bike, da nossa moto, do nosso carro. Acontece na vida. Às vezes nos perdemos dentro do matrimônio.
Às vezes nos perdemos na família. Às vezes nos perdemos no ministério. Nos perdemos nas emoções, nas finanças. Quantas vezes nós não perdemos a mão por causa de um problema de saúde, por causa de uma decisão inapropriada, e nós chegamos num momento em que nós dizemos assim, perdi a mão. Mas sempre existe um caminho de volta. E principalmente nos perdemos na nossa vida espiritual. Principalmente. A mensagem que eu irei pregar nessa noite cabe para todas as áreas da sua vida. Principalmente para a nossa jornada de fé. Existem etapas da nossa jornada de fé que, com o passar do tempo, às vezes situações que fugiram da nossa alçada, nos tirou do destino que nós tínhamos inicialmente. Às vezes coisas aconteceram no decorrer da nossa jornada de fé, de caminhada com Deus, que nos tirou do prumo. Estávamos seguindo numa direção em agradar a Deus, em fazer a sua vontade, mas algo ou algumas situações nos tiraram da nossa linha de destino. Às vezes uma própria decisão nossa, um erro, um acidente, nos tirou da direção do caminho inicial. Nos perdemos dentro de nós mesmos. Às vezes estamos perdidos dentro da própria casa. Como assim, pastor? Eu sei o meu endereço. Não, nós estamos dentro da própria casa e perdidos dentro dela. Perdidos dentro da igreja. Não conseguimos nos realocar. Perdidos dentro da nossa própria vida. É como uma criança que, quando ainda intrauterina, está ligada ao cordão umbilical da mãe, recebendo o alimento da mãe, sendo limpa pela mãe. E aí quando chega o dia do nascimento, é cortado aquele cordão umbilical, aquela interdependência. E a criança agora se torna um pouco mais independente, ainda que seja. E com o tempo ela vai crescendo, e aí ela vai se afastando daquele ninho materno, paterno, até se tornar grande. E com o tempo não quer nem pegar na mão do pai. Ah, pai, dá licença, dá vergonha. Da mãe, mãe. Nós vamos fazendo isso também com o Senhor. Nós vamos crescendo, entre aspas, vamos subindo os degraus da vida. E vamos aos poucos voltando os olhos tanto para o nosso destino que esquecemos do caminho inicial, do caminho pelo qual decidimos viver. É como o filho pródigo, como o presbítero Osni pregou ontem, que decidiu viver por conta própria. Ele achou que a dependência do pai, estar mesmo talvez maior de idade, estar debaixo do afago do pai, da responsabilidade do pai, já não era o suficiente para ele. E ele então agora pede a autorização para sair. Porque ele já se achava autossuficiente, já não achava tão dependente do pai. Nós também fazemos isso diariamente. Como aquela mulher também de Lucas capítulo 15, que perdeu a moeda dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Ela faz uma varredura. Como a ovelha que se desgarra do rebanho. Esquece que é melhor ter a vara e o cajado do pastor do que a liberdade de um mundo sem limites. Porque o mundo sem limites também cobra. A vida sem limites também cobra com o passar do tempo. E nós nos afastamos, não fisicamente de Deus, porque a Bíblia diz que Ele está em toda a terra. Amém ou não? Deus está em todos os lugares. Não nos afastamos fisicamente porque é impossível se esconder de Deus. Mas nos afastamos espiritualmente. Existencialmente nos distanciamos, como a igreja de Éfeso no capítulo 2 de Apocalipse, que abandonou o amor inicial. E às vezes nem percebemos. Uma igreja que trabalhava, filtrava os maldosos, uma igreja perseverante, uma igreja pulsante nas atividades, mas que se afastou do amor do início. Aquele amor do começo. Jeremias capítulo 2, versículo 2,
Jeremias fala para o povo, profetizando que ele lembrava do povo quando ainda era como se fosse uma noiva. Aquela paixão, aquele zelo, mas agora se afastaram do Senhor. O texto que lemos de Jó, irmãos, foi literalmente no fundo do poço. Perdeu não só o caminho, mas perdeu o destino. Grave isso. Ele não perdeu apenas o caminho, ele perdeu o destino. Ele foi atingido na família, sua base. Na vida conjugal, sua metade. Nas finanças, o seu subsolo. Na saúde. Na sua moral. E atingido na sua vida espiritual. A Bíblia diz, eu não preciso estender muito aqui a história, porque todos nós somos conhecedores, apenas para aqueles que não ouviram a história de Jó ainda. Diz a Bíblia que Satanás e os anjos se apresentam diante de Deus, e ali Deus interroga ao diabo, dizendo: tem visto o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí o diabo, como é sujo, como ele é traiçoeiro, ele diz assim: Jó te serve porque ele tem tudo. Olha os filhos dele, 10 filhos. Olha as finanças dele, está tudo em ordem. Olha o ministério dele. Olha o nome dele. E aí Deus disse para Satanás: então vamos provar se Jó está no caminho por conta do que o caminho lhe oferece ou por conta do destino que ele quer chegar. E aí a Bíblia diz que Deus autoriza Satanás em romper contra Jó. E aí, numa escala como um efeito dominó, dia após dia ele vê os ladrões arrebatarem o seu rebanho, ele vê a natureza num dia só derrubar a casa onde os seus filhos estavam ali, almoçando, jantando. Num dia só ele vê a ruína das suas finanças. Numa outra etapa agora, o diabo também se apresenta para Deus e diz assim: olha, ele passou por isso aí, mas eu quero ver o Senhor tocar na saúde dele. E aí Deus permite também. E diz a Bíblia que uma moléstia da planta dos pés ao alto da cabeça irrompe-se contra Jó. E aí, irmão, já é difícil a perca da família. Perder 10 filhos num dia só. A esposa, com toda a razão, se afasta de Jó. Seus empregados, suas finanças, mas aí quando mexe com a sua saúde, e ele vai ao ponto, diz a Bíblia, de se coçar com cacos de telha. E aí a sua mulher então disse: você está ficando louco, Jó. Olha só o que aconteceu conosco. Olha os nossos filhos. Olha o nosso nome. Abandone esse Deus e morre, Jó. Você vai ser mais feliz morto. E aí Jó diz aquela palavra: você fala como uma louca, mulher. Eu recebi o bem de Deus, como eu não vou receber o mal? Bendito seja Deus. Jó chegou no fundo do poço. O caminho se deteriorou. O destino se deteriorou. E aí ele fala esses 3 versículos que lemos. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez você entrou aqui, querido, dizendo essa frase: eu cheguei no fundo do poço, não tem mais para onde cavar. Eu quero te dizer, debaixo da palavra de Deus nessa noite, não desista. Sempre existe um caminho para voltar. Ah, pastor, eu não estou desviado da igreja. Não estou falando de sair da igreja, estou falando aqui dentro. Talvez nas suas finanças, talvez no seu chamado, talvez na sua saúde, talvez em tantas áreas você se sente perdido. Em primeiro lugar, para Deus, o lugar que você está não é o destino final. Em primeiro lugar, o lugar que você está não é o destino final para Deus. O versículo diz assim: há esperança para a árvore que mesmo cortada
brotará outra vez e não cessarão os seus. Você parou para pensar o que ele está dizendo aqui? De um homem que perdeu em poucos dias a sua saúde, os seus filhos, os seus bens, a sua esposa, o seu nome. Ele está dizendo assim: a árvore pode ser cortada, pode ser derribada, mas esse tronco que ainda está na terra, essa raiz, ela está morta por fora, mas por dentro a vida. A dor do corte, a ferida, o trauma, a extração forçada, o que nos cortou? Quem nos cortou? Como cortou? Para que cortou? Na verdade, para Deus não faz a diferença, pois esse não é o fim da árvore que Ele plantou. Quem cortou você? Não importa. Como cortou? Foi brabo, pastor. Foi uma ferida, foi dilacerante. O diabo quer que você foque, querido, apenas no corte da árvore. É como um talhão de eucalipto. Você vende o talhão e vem aí os maquinários, vem os empregados e fazem aquela limpa. E aí você só olha os tocos. E você diz: aqui não tem mais o que sair. Só ficou toco. Só ficou capim. Mas quem criou aquilo, querido, ele sabe que embaixo daquele corte há uma esperança de vida. Não importa onde você tem sido cortado ou foi cortado, a última palavra, ela vem de Deus. Quando Deus assina, quando Deus fala, é a sua soberania que tem que vingar. Jó capítulo 5, 17 e 18. Porque Deus, Jó 5,17, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. 18. Porque Ele faz a chaga, Ele mesmo a liga, Ele fere, e as suas mãos o quê? Curam. Talvez não foi o diabo que nos feriu, que nos cortou, foi o próprio Deus. Porque Ele viu que aquilo talvez ia te tirar do caminho. Mas Ele está dizendo para nós, como igreja nessa noite: não olhe para o tamanho do corte, olhe para o poder de Deus, para a esperança, para aquilo que Deus pode fazer para além do corte. O corte é menor do que o poder da cura de Deus. Ele fere, mas Ele também derrama a cura. Quantos creem nessa noite? A Bíblia diz que em João capítulo 15, do versículo 1 ao 5, o corte da árvore é um lugar que talvez nós estamos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Você já viu uma árvore quando está no período da poda? Ela está toda marcada, cortada, ferida, mas ela é limpa, para que dê mais fruto ainda. O lugar que você está não é o destino final. Existe algo além de Deus preparado. Nenhuma situação é irreversível para Deus. A Bíblia diz, nós lemos: ainda que a raiz se envelheça, que o tronco morra, ainda assim ao cheiro das águas brotará novamente. Nenhuma situação é irreversível para Deus. A Bíblia diz em Mateus 19, 26, que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Quantos creem nessa palavra? A vida de Jó é como um espelho para nós. É aquele velho ditado que quando a gente acha que para nós está ruim, basta olharmos para o lado. Se tem pessoa brigando pela banana, tem pessoas brigando pela casca. Não é assim que lá a gente fala? Jó mostra para nós que mesmo no pior nível e no pior estágio de uma provação, não é irreversível para Deus. Você crê, querido, nessa palavra?
Se eu fosse dar um microfone aqui para tantos irmãos e irmãs, para você contar o principal testemunho da sua vida, nós ficaríamos aqui horas, dias, de situações que pareciam invencíveis, imutáveis, mas que Deus, através da esperança e da fé, transformou aquele dia em noite. E hoje nós contamos o testemunho que a árvore pode ter sido cortada, mas Deus é fiel para fazê-la brotar novamente. Faliu? Levanta a cabeça e ora, Deus vai te levantar. Foi demitido? É dolorido? Levanta, que Deus já tem outra porta. Foi desenganado? Não foi pelos homens, mas não pelo Senhor. Sempre existe um poder de reversão da parte de Deus. Sabe por quê? O corte é apenas superficial. Só corta, irmão. Pode ser a árvore mais linda. Tem que ir lá pedir uma autorização na prefeitura, não é isso? Eles vão lá, tiram uma foto. Daqui a pouco vem todo mundo e corta. Se deixar lá, querido, 30 dias vai ter broto. Sim ou não? E o que eles fazem? Eles vão lá, engancha aquele, arranca com raiz e tudo, porque é para não voltar. O corte, querido, ele é superficial. Amém? Talvez está dolorido, mas é superficial. Não há nada irreversível para Deus. Não há pecado imperdoável para Deus. Isaías 1,18. A Bíblia diz que ainda que o seu pecado... Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão o quê? Brancos como a lã. Quantos estão entendendo nessa noite? O diabo quer que você foque apenas no problema, e Deus está dizendo, foque no destino. Jó estava no fundo do poço, Jonas estava no fundo do navio, Davi no fundo da lama, Jeremias no fundo da prisão, José no fundo das cisternas, Jesus no alto da cruz sozinho. Para todos eles, o fim não foi aquele lugar. Amém? Quem está no poço, irmão, ele só consegue ver as paredes, a escuridão, mas o poço na verdade é só uma passagem. Existe um caminho de volta. Amém, querido? Então, em primeiro lugar, para Deus, o lugar que você está não é o destino final. Eu diria que essa vida, e a Bíblia diz isso, que essa vida não é o nosso destino final. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, 9. 19, não precisa por aí não. Paulo diz, aquele que espera em Deus só nessa vida é o mais miserável. Amém, querido? Então essa passagem não é o nosso destino final, porque seria muito injusto, muito sofrido. E como nós cantamos aqui, nós esperamos o dia em que nós vamos encontrar o nosso amado. E a Bíblia diz que o choro será enxugado, as lágrimas, e o nosso cântico será um cântico novo ao nosso Deus. A esperança no Senhor trará o destino de Deus de volta. Segundo lugar, Osni disse isso aqui ontem lá. O caminho de volta é sempre o mesmo. Dois, o caminho de volta é sempre o mesmo. O que a Bíblia diz? Pois há esperança para a árvore que mesmo cortada brotará. Quando? Outra vez. E não cessarão o quê? Se brota outra vez, é porque teve uma primeira. Sim ou não? Se brota outra vez, é porque da mesma raiz saem várias levas, várias colheitas. Se você chegou no fundo do poço, primeiro pare de cavar para baixo. A saída é olhar para cima. Aquele menino quando sai da casa, quando ele perde tudo, a primeira coisa que ele fez foi essa. Cara, o que eu estou fazendo aqui?
Os empregados do meu pai comem melhor do que isso aqui. O caminho de volta é o mesmo. Da mesma raiz são vários frutos. É quase que eterno. Se você foi parar no fundo do poço financeiro, para de cavar para baixo. Não deixe que o diabo devore o seu coração com a ansiedade. Se você chegou no fundo do poço conjugal, pare de cavar para baixo. Se você chegou no fundo do poço espiritual, primeiro passo, pare e olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Porque está cortado, sim, a raiz está velha, sim, mas é dessa raiz que a vida virá. Meu irmão, fique tranquilo que não é de uma raiz nova, é do que já está no seu coração. Jeremias 17, 5 ao 10. A árvore só precisa estar na terra e na água. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz a carne no seu braço. Aparta o seu coração do Senhor. Eu sou o Senhor, esquadrinho os corações e provo as entranhas, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Coloca para mim o versículo 6 em diante, de 17. Por favor. Versículo 6 do capítulo 17. Jeremias diz que aquele que confia no Senhor, aquele que não confia será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito quem? O homem que confia em quem? No Senhor, e cuja confiança é... Versículo 8. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vê o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa e não deixa de dar fruto. Da mesma raiz, queridos, saem várias colheitas, da mesma água sai sempre o que a árvore precisa. Ele fala assim que ao cheiro das águas voltará a brotar. Sabe o que a raiz precisa, querido? Só de terra e de água. Nós estamos achando que o caminho para voltar é um caminho novo. Eu preciso de algo extraordinário para que um fato novo, um evento, algo assim que seja assim tão poderoso que me tire daqui de uma forma tão arrebatada. Deus pode fazer, irmão, eu acredito. Eu acredito no poder de Deus, amém? Que Deus é poderoso. Mas o caminho da volta espiritual, da volta familiar, da volta financeira, da volta ministerial, da volta existencial, é sempre o mesmo. É terra e água. E aí eu quero ler com você Lamentações 3, 26, 31. Eu só vou citar por causa do horário. Bom é ter esperança e aguardar o silêncio e a salvação do Senhor. 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. 28. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca onde? E talvez o texto que lemos fala assim que há esperança para a árvore que for cortada. Porque mesmo assim, o que ela vai acontecer? Vai brotar outra vez e não cessarão os seus renovos. Jeremias está falando de um tempo em que o povo se afastou de Deus, perdeu a direção, foi levado cativo. E ele está falando para a juventude da época: nós estamos sendo levados distantes da nossa terra, mas ainda há esperança. Se nós se arrependermos, se nós colocarmos a boca no pó, nos humilharmos diante de Deus, há um caminho para a volta. É terra e água, que significa o quê? Humilhação diante de Deus e o derramar do Espírito Santo. Pôr a boca no pó significa o quê? É voltar à nossa essência, que é pó. Talvez você está esperando uma receita mágica, quando Deus está falando a volta para o caminho do Pai é sempre o mesmo. Pó e água,
quebrantamento, arrependimento, enxergar que nós não podemos e que eu fui tão longe, mas eu posso crer que Deus me traz de volta. Por isso que Jeremias diz que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada perto da água. Você já viu árvore plantada perto da água? Ela está sempre nutrida, está sempre florida. Quanto mais perto nós estivermos do Senhor, querido, mais florescer nós teremos na nossa alma. A árvore não tem asa, irmão. A árvore tem raiz. Amém. Quem quer nos dar asa, irmão, é esse mundo. O que o diabo falou para Jesus? Sobe aqui, ó, vem cá. Tá vendo isso aqui? E se joga no lugar mais alto de Jerusalém. Deus vai mandar, você vai dar ordem aos anjos ao respeito, e Ele vai te livrar. O diabo está dizendo para Jesus, Deus vai te dar asa. Não, irmão. Deus não vai nos dar asa. Que nós não somos anjos. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos maiores do que os anjos. Porque a Bíblia diz que Ele compartilhou conosco a sua imagem e semelhança. Salmos capítulo 8, versículo 1. Que de coroa nos coroastes. Ele dividiu a sua glória. Maior do que os anjos. Tanto é que os anjos, queridos, Ele dá ordem ao nosso respeito. Tem igreja aí, irmão, não vou falar o nome, está sendo gravado, mas que tem o culto da renovação da força do anjo. Então o crente vai lá para que o anjo seja renovado. Irmão, isso é uma besteira. Amém. Não precisa cortar não, Marcílio. Pode deixar essa parte aí, tá? O anjo veio para me servir. Amém. Quantos livramentos você teve? Não foi a sua inteligência, foi o anjo de Deus. Amém. E Ele vai continuar guardando a sua vida, a sua entrada e a sua saída está sendo coberta pelas asas de Deus. Aleluia. Nós precisamos apenas do de sempre, do essencial, do que sempre deu certo até hoje. Jó está falando assim, ela só precisa do cheiro das águas. Ela só precisa estar na terra, não importa se a raiz está velha. Se ela estiver na terra, ela vai brotar. Eu vou repetir, precisamos apenas do de sempre, do essencial, do que sempre deu certo até hoje. Arrependimento, do Espírito Santo, da palavra, da igreja, da oração, do jejum, da comunhão, do louvor, da verdade, do amor. Quantos estão entendendo nessa noite? Irmão, o que sustenta é o arroz com feijão. É ou não? É maravilhoso comer uma coisinha ali diferente. Dá uma dor de barriga, não tem problema. Vamos ver se é bom mesmo isso aqui. Mas o caminho da volta, irmão, é só você olhar para o seu Salvador. Amém. Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7. A Bíblia diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que o quê? Deixaste o teu primeiro amor. Lembra o quê? De onde você caiu. Arrepende e pratica o quê? O caminho de volta é sempre o mesmo. Lembrar de onde eu caí. Onde que eu caí? O Espírito Santo vai te fazer lembrar. Amém? Onde foi o gargalo? Onde foi a brecha que o inimigo entrou? Onde eu caí? Eu vou lembrar. Opa, arrepende-te. Pedir perdão a Deus. Deus, eu me humilho diante do Senhor. E pratica o quê? As primeiras obras. O que deu certo na sua vida espiritual até hoje? O que você abandonou? O que eu abandonei?
O que deu certo no seu casamento até hoje e que nós nos afastamos? O que deu certo no ministério e que nós nos abandonamos às boas práticas? Pó e água. Arrependimento e o derramar do Espírito Santo. Amém, querido? Deus não se importa com o tamanho do corte, mas com o tamanho do seu arrependimento. Amém, querido? A gente está vivendo um tempo que falar de pecado causa assim um espanto nas pessoas. A gente contorna a palavra. Pecado é o que nos afasta de Deus. Amém? Não existe uma tabela periódica. Não existe. Tudo que nos afasta de Deus mina a árvore do nosso coração. E nós só precisamos nos arrepender, voltar para o Senhor e praticar as primeiras obras. Quantos estão entendendo nessa noite? Terceiro lugar. Primeiro, para Deus o lugar que você está não é o destino final. Segundo lugar, não importa, o caminho de volta é sempre o mesmo. Casa da mãe é a casa da mãe, casa do pai é a casa do pai. Aquele filho, quando ele viu que não tinha mais para onde ir, ele só fez isso, irmão. Eu vou olhar para trás e vou voltar. Você só precisa voltar essa noite, amém, querido? Nós só precisamos voltar. Terceiro, não importa o tempo perdido e nem a aparência. Versículo 8 de Jó, capítulo 14. Ainda que a sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no pó. Ele dá aqui é uma linguagem poética, mas ele dá aqui um desenho para nós. Eu quero emprestar a sua mente para mim. Imagine uma raiz que já está envelhecida e um tronco que já está morto. Para que presta isso? Talvez para lenha, não é? E às vezes nem para lenha. Só para atrapalhar a churrasqueira de ligar mais rápido. Então, quando fala de raiz velha, ele está falando que com o passar do tempo, aquela raiz se envelheceu. Quanto mais tempo se passa, mais grave fica o problema. E ele fala que além da raiz velha na terra, ele fala que o tronco, ainda que ele esteja morto, há uma aparência de morte. São pelo menos 2 elementos que o ser humano não tem controle na vida: o tempo e a morte. São coisas que fogem da nossa alçada. O tempo, não dá para controlar o tempo. Agora, são 7:50. Eu comecei a pregar, eu nem sei, eu já perdi o tempo. Então o tempo ele só vai, ele se esfarela como um punhado de areia nas nossas mãos. E a vida não tem como controlar a morte, nem a vida, porque a Bíblia fala que tudo isso pertence a Deus. Mas Jó está dizendo que há esperança, mesmo que o tempo passe, a raiz se envelheça e que haja morte no tronco. Há esperança para a restauração e para a transformação de Deus. Ah, pastor, já estou assim há muito tempo. Já faz tempo, a minha raiz já está velha, o tronco já morreu. Eu quero te dizer, não importa o tempo e nem como você se encontra, ainda há tempo de uma mudança de Deus na nossa vida. O povo ficou 400 anos no Egito cativo, preso, 70 anos na Babilônia. Mas em algum momento eles se arrependeram, botaram a boca no pó, se humilharam. E a Bíblia diz em Salmo 126, do versículo 5 ao 6. Aquele que leva a boa semente andando e chorando, voltará trazendo os feixes com alegria. Irmão, 400 anos é tempo, sim ou não? Irmão, os tataranetos da primeira geração nem contavam que Deus iria tirá-los de lá. Tempo. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos. Teve muitos que morreram durante o cativeiro e não viram ao retorno. Mas a promessa de Deus estava de pé.
você só precisa voltar. Não deixe que o tempo petrifique ainda mais. Não deixe que a aparência de morte seja um decreto na sua vida. Porque é só aparente. Amém, querido? Embaixo tem um lençol freático espiritual. Amém? Uma água de Deus. Uma vez eu fui aconselhar um jovem. A mãe dele ligou para mim. Venha visitar meu filho. Ele não quer tomar banho. Não quer trabalhar. E eu preciso que alguém faça alguma coisa. Ela era mãe sozinha. Ele perdeu o pai com 15 anos. E eu fui lá na casa dele para fazer uma visita. Cheguei lá, o quarto fechado. Eu não sou muito folgado, né? Já coloquei o pé na porta, assim, empurrei. Aquele fedor, irmão, de quarto de solteiro. E aí, rapaz? O que está acontecendo aqui? A primeira coisa que eu fui na janela. Abri a janela. Falei, cara, você tem que levantar daí. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, barbudo, fedido. Eu fiz isso. Eu falei, então vamos ajoelhar aqui, cara, vamos orar. Coloquei a mão na cabeça dele, orei. Falei, Deus está perdoando você, cara. Ele falou, mas é só isso? É simples assim? Eu falei, é simples assim. É levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. O perdão é agora. O perdão de Deus tem o poder, querido, de transformar o passado e trazer um futuro de esperança. Quantos estão entendendo nessa noite? Deus está propondo a Jó dizendo assim: não importa se está velho a raiz, se o tronco está morto, quando eu intervir, é dali em diante. É uma mudança. E aí o jovem não entendeu, porque nós fomos criados na mazela. Nós fomos criados tem que sofrer para pagar, tem que sofrer, tem que sentir. Não foi isso que Jesus falou, querida. Ele falou para aquela moça, vai, não peques mais. Quantos estão entendendo nessa noite? Por isso que ele falou para nós lançarmos sobre ele o fardo. Há uma música que diz assim do Resgate, que viajar com peso é mais difícil. Ah, é você que comprou errado. Você que decidiu errado. Você que... Não, irmão. Foi nós. Vamos se arrepender e vamos tocar agora. Não importa o tempo perdido e nem a aparente morte. Lázaro ficou 4 dias morto. Passou o tempo. E Jesus veio com a vida. Ele disse que ainda que esteja morto, viverá. Não bota a mão aí que já está fedendo. Não tem problema. E não tem problema com o fedor da morte. Porque eu vim trazer a vida. Amém. Talvez você entrou aqui se sentindo sujo, fedendo espiritualmente. Deus está trazendo o quê? O cheiro da vida. Amém, querido? Vai entrar sobre você o cheiro do bom perfume de Cristo. Vai invadir a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, as ferramentas que você usa, o quarto que você usa, o seu computador, o seu celular, o seu carro será invadido pelo cheiro da vida. E a vida de Deus vai se instalar naquele lugar. Irmão, água tem cheiro? Leia comigo o versículo 9, nós vamos acabar. Prometo para você. Com o que? Cheiro. O que? Brotará e produzirá ramos como a planta. Irmão, água tem cheiro? Sim ou não? Água não tem cheiro. Quando ele fala que a raiz está velha, o tronco está morto, ele está falando de 2 fenômenos aqui. Ele não está dizendo que quando ele fala do cheiro da água, ele está falando exatamente do frescor da água. Quem já foi em cachoeira aqui? Manda a mão. Quem pesca? Manda a mão. Você chegar na beira de uma cachoeira, de um rio,
Às vezes você não precisa nem entrar, não é? Só aquele frescor da água. Aquilo é o cheiro das águas. O que o vento traz, aquele alívio. Quando ele fala que a raiz vai florescer de novo, ao cheiro das águas, ele está falando que o vento traz aquele frescor. Às vezes nós não conseguimos ir até a fonte do Espírito, mas o Espírito sopra o seu vento e traz a água de Deus para nós. E aí ele começa um trabalhar sobrenatural no nosso coração, de fora para dentro e depois de dentro para fora. É o que Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3. Tudo aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer e se ouve a sua voz. Não sabe de onde vem e nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, querido. Às vezes nós estamos com a boca seca, com a alma seca. Ele traz a água de Deus no seu vento e nós somos novamente renovados. Então eu quero profetizar nessa noite. Sinta o vento de Deus trazendo a água da vida. Você não está conseguindo ir na fonte. Deus está trazendo a fonte até você nessa noite. Beba de graça da água da vida. Quantos creem nessa noite? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto o Espírito Santo de uma forma tão poderosa nessa noite, que você sinta a vida de Deus novamente no seu coração, na sua casa, na sua família, no seu laço matrimonial, nas suas emoções. A água de Deus, o vento do Espírito que traz cura e libertação. Oh Espírito Santo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. O Ministério do Louvor já pode vir. Coloque a mão no seu coração. Deixe que o Espírito Santo comece a sondar as profundezas do seu coração nessa noite. Deixe que Ele traga você de volta para o rumo do seu coração para com Ele. Oh Espírito Santo, louvado seja o seu nome. Debaixo da terra há os lençóis freáticos. É disso que ele estava falando, do frescor que a água traz, que o vento traz. Mas ele também estava falando da água molhada, que aquela terra, por mais seca que esteja, por baixo dela tem os lençóis freáticos. E aquela umidade começa a alcançar a sequidão daquela planta cortada e destruída. Fala do poder do Espírito Santo. Não importa as profundezas, ele vai trazer a água de novo. Jó é essa planta que foi cortada, que a raiz se apodreceu, mas ao cheiro das águas de Deus, ele ressurgiu na presença de Deus. No mover do Espírito Santo, ele concebe a vida, ele traz o retorno, ele traz o caminho de volta. Por isso que a Bíblia diz: não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas ele traz o poder e a graça da restauração. De repente Jó viu o cativeiro mudar. De repente ele viu os filhos nascerem de novo. De repente ele viu as flores nascerem. De repente ele viu sua esposa voltar. De repente ele viu de novo a sua videira florescer. Não desista, ainda há um caminho de volta. Quando Jó achou que estava no fim, Deus o trouxe e o restaurou. Sempre há um caminho de volta. Oh Espírito Santo, não importa quantas vezes, sempre há um novo e vivo caminho. Fique de pé no seu lugar. Oh Espírito Santo, eu quero te convidar nessa noite. Só você que ouviu essa palavra e precisa de um toque de Deus. Você sabe, você vai sair do seu lugar e vai vir perto do altar. Você que sentiu que precisa da água e do vento, hoje é a sua noite. Você que tem se sentido confundido e perdido, o caminho de volta é agora. Você que entrou aqui enfermo fisicamente, você vai sair do seu lugar e vir aqui pela fé. Você que tem vivido uma confusão financeira, você tem visto que o fruto dá, mas parece que não é suficiente. O fruto dá, mas parece que não
não abastece, você vai vir aqui. Deus vai tirar a água suja e vai trazer a água de Deus, porque aonde você planta, no reino de Deus você colhe. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que muito colheu não sobrou, e o que pouco colheu não faltou. Isso, pode vir mais perto. Oh Espírito Santo, pode vir, não tenha vergonha, não tenha medo. O Senhor está te chamando nessa noite para o caminho de volta. Aleluia. Isso, pode vir. Feche seus olhos. Isso, feche seus olhos. Oh Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Vai orando no seu lugar, vai orando. Isso. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas, Senhor. Há um caminho de reversão nessa noite. Tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. A minha vida como preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram. Isso, deixa o Espírito Santo tocar o seu coração nessa noite. A palavra da vida. Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Nós te adoramos, Deus. A Tua igreja te adora nessa noite. Sonda esse coração, Pai, ferido. Sonda essa alma cansada nessa noite. Essa terra seca, Senhor. Traz a vida de novo. Traz a vida, Senhor. Molha essa terra, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, faça morada em nós. Limpe a casa, Senhor. Limpe a casa do nosso coração. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Isso, ore. Essas lágrimas são a cura de Deus na sua vida. Então seja curado nessa noite. Seja curada nessa noite em nome de Jesus. Seja levantado o seu ministério mais uma vez. Seja renovado agora. Seja tocado nos seus ossos, nos seus órgãos. Seja visitado agora. Seja cheio do Espírito Santo mais uma vez. Seus lábios sejam lavados, seus olhos, sua mente. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Bem suave. Oh Espírito Santo, coloca a mão no seu coração. Vou orar com você. Não tenha pressa agora. Não tenha pressa, não tenha receio, não tenha medo. Deus está movendo agora essa terra, trazendo água de novo. Fora é só morte, é só corte.
mas embaixo flui a vida de Deus. Então receba a vida de Deus agora. A vida de Deus no seu casamento, a vida de Deus sobre os seus filhos e netos, a vida de Deus sobre o seu trabalho, a vida de Deus sobre o seu chamado, a vida de Deus sobre as suas palavras. Um cântico novo está se instalando sobre os seus lábios nessa noite. Uma nova oração, uma nova palavra, uma nova paixão, um novo amor, uma nova busca, uma nova devoção, uma nova direção. Nós não precisamos de novos métodos, precisamos apenas voltar ao pão e à água, ao vinho e o pão, o corpo, o sangue, a graça, a bondade, a misericórdia, certamente nos seguirão todos os dias da sua vida, por onde quer que você vá. Oh Espírito Santo, coloca a mão no seu coração. Eu queria poder pôr a mão sobre a sua cabeça em todos, mas eu não consigo. Mas o Senhor vai pôr a mão sobre você agora, bem suave. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos na sua presença nessa noite. Estamos diante do Senhor, diante da sua palavra que é viva e eficaz, mais cortante, Senhor, do que uma espada humana. Ela vai no mais profundo do nosso interior. Ela divide a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela discerne a verdade do nosso coração. E o Senhor sabe, Pai, que nós temos tentado te servir, ó Pai, da melhor forma possível. Então renove agora a fé, a esperança, o amor, a devoção desse teu filho, dessa tua filha, Senhor. Aqueça de novo esse coração, que ele volte a pulsar pelo Senhor, que ela volte a pulsar pelo Senhor, Deus. Jogar fora a parafernália desse mundo e assentar na mesa do Pai. Oh, aleluia. Renove agora, Pai, o amor entre esposos e esposas. Traz de novo, ó Pai, o romance, a graça, o respeito, a comunhão, Pai, entre os filhos. Traz de novo uma linguagem celestial na nossa mesa, no trabalho. Visite agora, Senhor, as profissões, os empregadores, os empregados, os profissionais, Senhor, que tem seu negócio próprio. Visite agora os ministérios aqui representados, sonhos, ó Pai, visite agora. Tire da gaveta de novo, Senhor, os sonhos ministeriais. As raízes que foram morrendo no meio do caminho, traz de nova vida. E que a tua glória, Pai, a glória da segunda casa, seja maior do que a primeira. Que o teu Espírito Santo flua como água, flua como o vento, Pai. E leve embora o mal, leve embora aquilo que não é teu. E traga a vida de Deus. É a oração da tua igreja, é a oração do seu povo, com seus olhos fechados ainda. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais,
Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado porque a Tua palavra nos consola, nos conforta. Te louvamos, Deus, porque ao cheiro das águas há esperança para nós, Senhor. Pai, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo. A cada um que esteve aqui, Senhor, que possa voltar renovado, ter uma semana de bênção, ter uma semana de paz, Senhor. Visita os doentes, os enfermos desta igreja, os acamados, levando cura, levando paz, Senhor. Nos abençoa. Somos a Tua igreja reunida neste lugar. E nós Te louvamos por sentirmos a Tua presença falando aos nossos corações, Pai. Nós Te louvamos, fica conosco. Fica com, ó Pai, este pai, com esta mãe, que tanto necessita, Senhor, que esse cheiro, que essa flor, que essa árvore volte novamente, Senhor, brote novamente, Pai. Despede a Tua igreja na Tua santa e bendita paz. É a nossa oração, em nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, levante a tua mão para o alto. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nos lava, nos purifica, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, que é como chuva, que é como orvalho, que é como rios que brotam dentro de cada um de nós, possam ser com você hoje, com esta igreja hoje, com a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Abraça o teu irmão, diga que você o ama em Cristo Jesus e volte para a sua casa abençoado, renovado pela presença de Deus. Aleluia. E nada mais, nada além de Ti. Só quero agir. E nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.